embora! E na aula de hoje nós vamos falar sobre flacidez tissular e a biomecânica da pele. A gente vai entender o que é que essa característica aí da pele tem a ver com a flacidez de pele. A flacidez é considerada uma qualidade ou estado flácido, mole ou frouxo do tecido. E nós temos dois tipos de flacidez na estética, né? Que é a flacidez tissular e a flacidez muscular. A flacidez muscular ela está diretamente ligada à diminuição do tônus da musculatura e nós teremos, uma aula específica para poder falar, sobre a flacidez muscular. E essa aula aqui em especial nós vamos falar sobre a flacidez tissular, que é a flacidez de pele. A gente vai entender aqui, as características da pele e como é que ocorre essa flacidez da pele. A flacidez também é conhecida como pitose. Então, vocês vão ver em alguns lugares, em algumas literaturas, que ao invés de falar flacidez, utiliza-se o termo pitose. Então, pitose e flacidez é a mesma coisa e caracteriza aí, um estado flácido, mole, frouxo do tecido. Aqui a gente vai falar sobre a flacidez de pele e olha aqui, na foto que eu coloquei aqui ao lado, vocês conseguem perceber, que aqui a gente tem uma flacidez de pele acentuada, provavelmente, pós-gestação, pode ter também um comprometimento aí da musculatura, mas é importante, a gente conseguir fazer uma boa avaliação para a gente saber se ali, naquele tecido, existe só um comprometimento de pele ou se existe também um comprometimento muscular, para ver, de que forma a gente vai trabalhar, quais recursos nós vamos associar para que a gente tenha resultados ainda melhores. Costa fala que a flacidez tissular ela ocorre devido a alterações na estrutura do tecido conjuntivo, principalmente nas suas fibras elásticas, colágenas e reticulares. Essa alteração nessas estruturas proporciona a flacidez. Silva diz que a flacidez é um processo resultante da atrofia tecidual por conta, associada ali ao envelhecimento. Vocês vão perceber que nós temos alguns fatores, que vão favorecer a essa flacidez. O envelhecimento é um desses processos, que ocorrem, mas a gente também vai ter o efeito mecânico que pode estar envolvido no surgimento da flacidez. Então, tem outras causas e não só o envelhecimento. A flacidez de pele é um processo que é lento e progressivo. E a sua fisiopatologia, ela está associada à redução da produção das fibras, principalmente as fibras elásticas e as fibras colágenas. A gente vai ver de forma mais aprofundada cada uma dessas fibras, e como é que elas favorecem, como é que elas contribuem, para esse processo todo da flacidez da pele. E com isso, a gente vai ter a perda da elasticidade dessas fibras. Então, o resultado da flacidez ela está diretamente ligado justamente às características, dessas fibras, tanto as fibras colágenas quanto as fibras elásticas. Uma pele que é considerada sã, ela é extensível. E a finalidade, dessa extensão da pele é justamente não limitar o movimento do sistema músculo-esquelético. Então, a gente precisa fazer movimentos, E aí, por isso que a pele, ela tem essa característica, Por isso que ela é extensível. E, além disso, a pele, ela possui, uma estrutura biológica super complexa e ela é multifuncional. A gente tem várias funções. A pele da gente exerce diversas funções, E aí, quando nós falamos, de flacidez de pele, a gente vai ter uma atenção muito maior para a derme. Então, a derme, vai ser o nosso ponto ali chave. E, em especial, as fibras colágenas e as fibras elásticas, certo? Mas antes da gente aprofundar um pouco mais sobre as fibras colágenas e sobre as fibras elásticas, a gente precisa entender uma característica super importante da pele. A pele, ela tem um comportamento chamado de viscoelástico. E para a gente entender esse comportamento viscoelástico, a gente precisa entender o que é uma característica elástica e o que é uma característica plástica.
Quando nós falamos, né, que um tecido, que um material, ele tem uma característica elástica, isso significa que, mediante uma força, mediante uma tensão, esse material ele vai mudar o seu formato e depois, quando essa força ela é cessada, a gente para, né, de emitir essa força, esse material ele volta para o seu estado original, certo? Então, quando nós falamos de característica elástica, a gente está falando, né, de um material que vai mudar a sua forma original mediante uma força. Retirando essa força, ele volta para o seu estado original. E aí, para a gente fazer, né, uma analogia, a gente tem o elástico. Então, o elástico a gente puxa e volta, né? Quando a gente solta, ele volta, né? Puxou o elástico, soltou, ele volta. Se a gente enche uma bola lá de soprar, então a gente está enchendo aquela bola, a bola vai enche. Se a gente retira o ar, ela vai e volta e retorna para o seu estado original, não é isso? Então, isso é uma característica elástica. Ele tem como característica, né, de mudar o seu formato, a sua forma original, mas depois ele retorna para o seu estado original. Quando nós falamos de característica plástica, nós estamos falando de um material que ele vai se deformar quando aplicada uma força. Então, eu aplico uma força nesse material, ele sai do seu estado original e ele não retorna, ele se mantém no seu estado de deformação. E isso, como exemplo, né, para vocês entenderem o que eu estou falando, a gente tem o saco plástico de mercado. Pega o saco plástico de mercado e estica ele. Veja se ele vai voltar para o estado original, como uma Xuxa voltaria ou como um elástico voltaria. Ele não volta. Então, isso é uma característica plástica, quando a gente puxa e ele não retorna para o seu estado original. A característica elástica, a gente vai puxar e ela vai retornar ao seu estado original. E aí, o benefício da nossa pele é que a pele ela não é nem 100% plástica e nem 100% elástica. Então, ela tem uma elasticidade e volta para o seu formato original. Só que os materiais, quando a gente fala, né, de pele, quando a gente fala de biomecânica da pele, a gente precisa pensar nos materiais, em um plástico, a gente precisa pensar em uma borracha, porque é mais ou menos isso que acontece, tá? A pele é mais ou menos isso. Eu costumo falar, né, que a pele, que o nosso corpo, ele é uma mecânica. E os materiais que foram desenvolvidos, as máquinas que foram sendo desenvolvidas, elas imitam o nosso corpo. Parem para pensar, a maioria imita o funcionamento do nosso corpo. Então, quando a gente pensa, né, nesses materiais que eu citei aqui, a gente pode aplicar também nessas essas mesmas bases teóricas para a nossa pele. Então, a pele da gente ela tem esse comportamento, né, viscoelástico, então ele consegue ser elástico, né, e retornar ao seu ponto original. Só que todos os materiais, ele tem um ponto em que ele se torna plástico. Então, por exemplo, se eu esticar demais a minha pele, uma hora não vai aguentar. Então, ela sai daquele ponto elástico e ela vai para um ponto plástico, que é não retornar ao seu estado original. E a mesma coisa com o elástico. Então, por exemplo, se a gente pegar um elástico e a gente puxar ele muito, ele vai ter o ponto elástico, que a gente vai puxar e ele vai voltar para o estado original, mas ele também tem um ponto plástico, que é o momento em que a gente puxa e ele não consegue mais voltar para o estado original. Um outro ponto é quando a gente puxa esse material demais e ele se rompe. No caso da gente, tem uma estria, né? Então, a estria é justamente esse rompimento. Mas, caso a gente não rompa, mas ele não volte, né, para o seu estado original, a gente entrou ali em um ponto plástico, certo? Então, a pele da gente, ela não é nem 100% plástica, nem 100% elástica. Por que, Nath, que ela não é 100% plástica? Porque se a gente puxa a pele, ela retorna para o seu estado original. E por que ela não é 100% elástica? Porque chegar um momento de força, esse ponto ele é rompido e a gente não consegue mais voltar ele para o seu estado original. Então, quando a gente aplica, né, uma força na pele, ela vai se deformar
mais ou menos, isso aí vai depender, né, da firmeza da pele. E quando essa força para, quando a gente cessa essa força, a pele ela vai retornar para o seu estado ali inicial. E esse estado inicial a gente percebe, né, que é diferente de uma pessoa para outra. Então, por exemplo, se a gente pega uma pele, né, de uma idosa e a gente estica, quando a gente larga, né, então eu tô emitindo aqui uma força, quando eu solto, ela volta mais lentamente. Vocês já perceberam isso? E se é uma pele, né, de um adolescente, ela volta mais rápido. Então, esse ponto também, né, de retorno ao seu estado inicial vai depender de algumas características como a idade, né? Então, um dos fatores aí que está envolvido é a idade. Tem também a parte da hidratação, da desidratação da pele. Radiação, né, ultravioleta, a pessoa ficou muito tempo exposta ao sol, aquilo ali também vai gerar danos, né, nas fibras e isso vai interferir justamente, né, nessa viscoelasticidade da pele. Então, isso aqui é uma das características mais importantes quando nós falamos de flacidez de pele. Uma das características mais importantes que a gente vai precisar levar em consideração e estar atentos sempre é com relação a essa característica viscoelástica. Então, a viscoelasticidade, ela é determinada principalmente pelas fibras elásticas. As fibras elásticas, elas têm como características de serem elástica, como o próprio nome diz, né, de serem elástica e ser dobrável. Então, ela é mais flexível, né, do que o colágeno. E a gente encontra nessas fibras também no pulmão, a gente encontra nos vasos. E uma curiosidade é que essa fibra elástica nos vasos, elas são responsáveis justamente pela elasticidade dos vasos. Então, a gente vai encontrar essas fibras elásticas em outros locais, né, do nosso corpo, não só na nossa pele. E aí acontece coisas muito interessantes com o nosso corpo quando nós vamos envelhecendo. A partir dos 25 anos, a gente começa a ter a diminuição na produção de colágeno, a gente começa a ter a diminuição da produção de elastina e isso vai gerar uma série de complicações. Lembra que eu falei que as fibras mais importantes quando nós falamos, né, de flacidez de pele é o colágeno e a elastina? Então, com o passar da idade a gente tem a diminuição, né, da produção dessas fibras, logo essa característica viscoelástica da nossa pele ela vai ser afetada. E com a diminuição, né, desse colágeno e dessa elastina, essas fibras elas passam a se aglomerar e elas vão diminuir justamente essa propriedade viscoelástica e vai aumentar a propriedade anisotrópica, que é a propriedade de dureza, de resistência, é completamente o inverso. E aí isso fica mais difícil, né, da gente ter essa maleabilidade da pele. E por isso também, né, que a gente tem mais chances de ter uma flacidez. Então, se essa pele, ela tá perdendo, né, a sua propriedade de elasticidade, como que a gente faz? Se a gente estica, ela tende a entrar em uma propriedade plástica, em uma característica plástica e não mais elástica, né, que ela vai retornar ao ponto inicial. Então, com o passar da idade, né, vai acontecendo isso, por isso que a flacidez de pele, ela fica mais acentuada com o passar dos anos. Tem algumas características, né, das fibras colágenas que nós precisamos levar em consideração para o assunto que nós estamos falando nessa aula. Então, naturalmente, as fibras colágenas, elas são espiraladas no estado de relaxamento, né? Então, quando não está sendo tracionada, ela tá ali toda espiralada. Como tem aqui, né, a imagem, né, para vocês conseguirem ver e entender, certo? Então, aqui na imagem vocês podem ver que ela é espiralada. E aí, quando essas fibras, né, de colágeno, elas são submetidas a uma força de tração, elas ficam estiradas. E aí, elas se estiram, né, na direção em que essa força foi aplicada. Então, se eu tô aqui puxando dessa forma a minha pele, eu tô tracionando, eu tô puxando, eu tô estirando as minhas fibras de colágeno. E isso
é até um limite, que é justamente aquele limite ali que a gente falou de retornar ou não retornar ao estado original. Se a gente excede nesse limite, essa pele ela não retorna mais ao seu estado original, entrando em um estado plástico, né? Que é aquele estado em que não volta mais para o seu estado original. Mas até um determinado, né, ponto, até uma determinada força e limite, a gente consegue, né, esticar essa pele e depois ela retornar para o seu estado original. O tropocolágeno, que é justamente a figura aqui da foto, botei aqui para vocês o tropocolágeno, ele é considerado uma unidade molecular madura do colágeno e ele tem a possibilidade de se entrelaçar às cadeias de várias formas. E é esse tropocolágeno que justifica, né, os graus de força e de resistência da nossa pele. Já as fibras elásticas, elas são responsáveis pela tensão natural da pele e quando elas são submetidas, né, a esse estiramento excessivo, ela sofre algumas fragmentações. E essa fragmentação é que vai resultar nesse estado, né, da pele plástica. Então a gente tem que ter cuidado, né, com esse excesso de estiramento, que aí vai levar, né, a fragmentação dessas fibras e vai resultar na perda da capacidade de retorno. Ela não vai conseguir voltar para o seu estado original, né? E aí a gente vai ter essa flacidez de pele. Aqui na foto vocês podem ver o colágeno. Então, ó, a setinha aqui, o de rosinha, né? Essa imagem rosa é o colágeno. E a imagem azulzinha, vou grifar aqui, é justamente as fibras elásticas. Então, nós temos aí as duas juntas, né? O colágeno e a elastina. Então, o colágeno, ele fica todo espiralado. Então, é como se fosse um espiralzinho. Ele fica assim. E quando ele é esticado, ele fica mais reto. Então, a gente estica, né, esse espiral. A gente estica ele. E as fibras, né, elásticas, elas estão ali para poder dar justamente essa tensão da pele e fazer com que a pele ela retorne para o seu estado original. Sampaio e Rivite fala que o sistema elástico da nossa pele, ele tem 3 estágios. Então, nós temos as fibras oxitalânicas, que são mais superficiais e elas estão ali na junção derme e epiderme. Nela a gente não vai ter elasticidade, mas elas são bem resistentes à força de tração. Aí nós temos também as fibras elaunínicas. Essas fibras, elas ocupam uma posição intermediária na derme e elas conseguem se distender facilmente quando elas são tracionadas. E aí nós temos também as fibras maduras, que são as fibras elásticas. Então, são fibras maduras elásticas, tá? As fibras maduras, fibras elásticas, elas contêm 90% de elastina e elas ocupam a derme reticular. Ela tem um teor muito alto de elastina e é responsável justamente, né, pela elasticidade e pela flexibilidade da nossa pele. Ela consegue também, né, absorver os toques, ela é responsável pela distensão da pele. Então, essa parte toda aí fica por conta, né, dessas fibras elásticas. E agora a gente vai começar a ver algumas teorias que estão relacionadas ao surgimento da flacidez de pele. A primeira teoria que a gente vai ver aqui é do envolvimento da elastase. Gente, elastase é uma proteína que é responsável pela degradação de proteínas. Então, ela vai degradar as fibras elásticas. E se eu estou degradando, né, se ocorreu a degradação dessas fibras elásticas, a gente vai ter um comprometimento justamente nessa elasticidade, nessa flexibilidade da pele. Então, a pele ela vai ter dificuldade de retornar para o seu estado original. E aí a gente vai entrar em um estado plástico e, consequentemente, a flacidez de pele, né? Então, a elastase, que é essa proteína, né, que vai degradar essas fibras elásticas, ela está diretamente, né, relacionada a esse processo de flacidez de pele.
Um outro ponto, né, uma outra teoria é com relação ao enfraquecimento das fibras de sustentação. Então, se o colágeno, se essas fibras elásticas, elas são enfraquecidas ou por um excesso, né, de exposição ao sol, ou então por falta de uma boa alimentação, consumo pobre em proteínas, a gente também vai ter essa dificuldade e isso vai interferir na viscoelasticidade da pele. E aí a gente tem, consequentemente, a flacidez, né? E uma outra teoria é com relação aos retináculos da pele, com relação à deterioração dos retináculos. Os retináculos são faixas fibrosas de fibras de colágeno ali no tecido subcutâneo, né? Na verdade, ele está ligando a derme com o tecido subcutâneo. E se a gente tem um comprometimento, uma deterioração, né, desses retináculos, a gente vai ter, consequentemente, uma flacidez de pele também instalada. Percebam aqui na foto ao lado onde é que estão os retináculos. Vou fazer aqui de vermelho, retináculo, tá vendo? Ó, aqui, ó. Eita, que essa seta ficou terrível. Retináculo cutis, que são os retináculos da pele. A gente também, né, tem os retináculos aqui na parte mais abaixo, né, de forma perpendicular, a gente também tem os retináculos. Então, os retináculos, eles são faixas fibrosas de sustentação. Se a gente também tem a deterioração, né, desses ligamentos, consequentemente a gente vai ter uma flacidez de pele. Outra teoria está relacionada à degradação do colágeno. Lembra lá que o colágeno ele está unido com as fibras elásticas e eles que são responsáveis por essa viscoelasticidade. Então, se eu tenho um comprometimento nas fibras elásticas, danou-se. Se eu tenho um comprometimento também no colágeno, danou-se. A gente vai ter uma flacidez de pele aí. E aí, Otani, ele fala que uma vez que essa proteína, uma vez que o colágeno, ele é afetado, a gente tem a integridade e a resistência da pele prejudicada. Então, houve uma lesão, houve uma degradação desse colágeno, então os fibroblastos, então por exemplo, os fibroblastos eles começaram a produzir menos com o passar da idade. A gente vai ter consequência, né, na qualidade dessa pele, justamente por conta, né, dessa sustentação, por conta dessa resistência que está relacionada tanto ao colágeno quanto às fibras elásticas. Tem o efeito mecânico, né, e o efeito mecânico é justamente esse que a gente veio vendo, né, desde o começo da aula, que está relacionado nessa viscoelasticidade, mas aqui seria por conta de um estiramento. Então, a pessoa engordou demais, a pessoa engravidou, e isso faz com que a gente rompa o limite elástico da pele, e aí a gente passa, né, a ter as características plásticas. Então, quando a gente rompe, né, o limite elástico da pele, essa pele ela não consegue retornar às características originais. Então, se eu rompi aquele limite elástico, lembra lá da fita elástica? Então, o elástico a gente estica, ele volta, estica, ele volta. Mas se a gente esticar muito e romper o limite de elasticidade, o que é que vai acontecer com esse elástico? Ele não vai voltar ao seu estado original. Ou ele vai ficar flácido, ou então ele vai ser rompido. E aí, quando rompe, a gente tem as estrias, né? E quando ele não retorna ao estado original, mas ele não rompeu, a gente tem a flacidez. Então, peguem aí mesmo, né, um elástico. Acho que a própria Xuxa da gente, quando a gente usa muito, né, e ela vai ficando diferente, né? Ela muda ali o formato, às vezes fica bem flácida que a gente nem consegue mais prender o cabelo. Então é mais ou menos isso que acontece com a nossa pele. Então a gente tem aí também o efeito mecânico e outra teoria, né? Ela está relacionada com a diminuição da substância fundamental amorfa. Por isso que é importante também, né, a gente prestar atenção nesse detalhe, e é por isso que com o passar da idade, como a gente vai diminuindo também essa substância fundamental amorfa, a gente tem a flacidez de pele. Porque, gente, a substância fundamental amorfa ela é constituída, né, de glicosaminoglicanas, de proteoglicanas, de glicoproteínas,
e ela ocupa ali espaço entre as fibras e ela vai funcionar como um lubrificante dessa microarquitetura móvel. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela vai dar a lubrificação necessária para que essas fibras elas não se rompam. Então, por exemplo, por isso que a hidratação também é importante. Por isso que essa substância fundamental amorfa ela é importante. Porque imagina aí vocês com eu não sei se vocês já perceberam que se a gente pega a mangueira mesmo de molhar a planta, a mangueira de molhar a planta. Pronto, vamos para o exemplo da mangueira. Se a gente pega a mangueira e a gente deixa ela no sol, ela fica dura, não é isso? E aí, se a gente entorta ela, ela parte. Mas se a mangueira ela não estiver no sol e ela estiver bem hidratada e a gente dobrar ela, ela é maleável, não é verdade? Então, é mais ou menos isso que acontece com as nossas fibras. Pensa que a gente não vai ter uma lubrificação e aí ela vai se partir e aí ela não vai conseguir ser maleável. Então a gente não vai conseguir, estirar e ela retornar, estirar e ela retornar. Por quê? Porque está faltando aquela lubrificação. Então é importante também a gente avaliar essa parte, de lubrificação, tanto da hidratação quanto relacionado à substância fundamental amorfa, porque ela vai ser responsável por dar essa lubrificação e fazer com que a pele da gente ela tenha o suporte necessário para ser viscoelástica. Então, a gente tem o papel do colágeno, a gente tem o papel da elastina, mas a gente também tem um papel muito importante da substância fundamental amorfa, que é justamente de lubrificar. Eu não sei se vocês já abriram o portão e o portão faz cac, 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 cac. Aí a gente tem que colocar lubrificante, não é? Então, a mesma coisa com o nosso corpo. A gente precisa deixar o corpo, hidratado e ele precisa, ter uma boa quantidade dessa substância fundamental amorfa, porque, se ela for diminuída, a gente também vai ter o comprometimento aí, justamente, dessa arquitetura móvel, dessa viscoelasticidade, e aí essas fibras, elas vão se romper mais fácil, essas fibras, elas não vão conseguir, voltar por estado original, ou então vai demorar muito tempo para que retorne para o estado original, certo? Então, essa parte aqui, ela também é importante, pra gente, quando a gente fala, de flacidez de pele. E o Wilhelm, ele fala pra gente sobre o comportamento tração versus deformação. E aí, o que é que ele traz pra gente, Ele fala assim, é o seguinte, se a gente colocar uma força de tensão menor, essas fibras, essa rede fibrosa, ela vai oferecer pouca resistência à deformação. Então, a gente vai ter, ali um comportamento dessa fibra elástica e também dessa fibra colágeno. Então, o colágeno, ele vai alongar, lembra lá que ele é um espiralzinho? Então, ele vai alongar, ela é flexível, ela vai conseguir alongar. E depois, com o auxílio das fibras elásticas, elas vão retornar ao seu estado original. Ponto. Então, exercendo uma força de tensão menor, a gente vai alongar esse espiral, de colágeno, essa fibra de colágeno, a gente alonga ela e depois ela retorna aí para o seu estado original com influência, e o comportamento predominante dessas fibras elásticas. Agora, se essa força de tensão ela for intermediária ou ela for alta, as fibrilas de colágeno passam a oferecer resistência à deformação e isso vai ocorrer uma desfibrilação do colágeno. Então, a gente vai ter um dano ali naquela estrutura do colágeno e, consequentemente, a gente vai ter o elemento plástico. Então, esse ponto aí, ele não vai mais voltar. Então, se a gente coloca uma tensão muito alta ou então intermediária, a gente faz com que essa estrutura, do colágeno, ela sofra um dano e ela não consiga mais, junto com as fibras elásticas, não consigam mais retornar ao seu estado original e aí a gente vai ter um elemento plástico, certo? Uma outra coisa também que acontece é que, a depender, da força de tração, então, por exemplo, a pessoa está engordando, a pessoa está engordando, a pessoa está engordando, a pessoa está engordando,
e aquela estrutura, ela está aumentando, né? Então, eu estou tracionando ali aquela região, estou tracionando aquela fibra elástica, eu estou tracionando aquela fibra de colágeno, mas chega um determinado tempo, o corpo, né, adapta muito fácil. Então, para poder se adaptar, o corpo faz o quê? Essas fibras, né, que foram alongadas, ela começa a se reestruturar a depender de como houve aquela pressão. E aí ela vai se reestruturando, vai se alinhando, e aí ela fica ali por algum tempo. Caso ela não consiga suportar aquela pressão, aí a gente tem um rompimento, tem as estrias, mas ela pode, né, suportar aquilo e depois ela voltar ao normal, tá? Então, por isso que algumas pessoas, né, engordam, e aí se for um emagrecimento mais lento, se for um emagrecimento mais gradual, se a pele da pessoa, né, tiver condições, então se tiver boas fibras de colágeno, se tiver boas fibras elásticas, se tiver uma boa hidratação, se a substância fundamental amorfa tiver de acordo, né, como ela deve estar, sem estar diminuída, a gente consegue fazer com que o tecido ele retorne para o seu estado original. Mas caso não, essa pressão, né, essa força aí de tração que foi ocasionada, né, nas nossas fibras por conta, né, do engordar, de um estiramento mecânico, possa ser que ela não retorne mais. Então, quando a pessoa emagrece, aí ela percebe aquela flacidez. Por quê? Porque aquele tecido, ele atingiu o ponto plástico, que é justamente o que a gente está falando aqui. Então, atingiu o ponto plástico, ele não consegue mais voltar para o seu estado original. Por isso que, em alguns casos, né, na maioria dos casos, é necessário fazer a cirurgia plástica, porque aí a gente remove, né, aquele tecido que está flácido e pronto, e aí a gente resolve o problema. Caso não, tá? A gente tem recursos, então a Nath não precisa, tem uma flacidez, mas não é tão intensa. Então, se não é uma flacidez tão intensa, tem como a gente tentar recuperar aquelas fibras. Mas se for uma flacidez muito intensa, lembra lá que o ponto atingiu o ponto plástico. Se atingir o ponto plástico, a gente não tem como recuperar, né? Então, percebam também, tá, com relação a isso, com relação a esse grau de flacidez aí do cliente de vocês. Mas, em todo caso, a gente vai focar no colágeno e focar na elastina. E qual é a célula que produz colágeno e produz elastina? Os fibroblastos. Vou tentar escrever bonito, né? Fibroblastos. Mas com mouse, gente, não tem como escrever bonito não, viu? Fibroblastos, né? Então, fibroblasto é a célula que é responsável por sintetizar, por produzir esse colágeno, por produzir essa elastina. Então, a gente vai focar os nossos tratamentos em estimular esse fibroblasto para que a gente consiga, né, ter um resultado positivo. Uma outra forma também, e aí um dos equipamentos, né, que a gente faz isso é a radiofrequência. Ela consegue fazer com que essa estrutura do colágeno ela se modifique. Então a gente vai ter também esse efeito, né, de modificação da estrutura do colágeno. E aí a gente vai vendo, né, as técnicas que nós temos para poder associar e ter resultados positivos na flacidez. A gente vai ter aulas, tá? Mais aulas falando sobre flacidez de pele, a gente vai ter mais aulas falando sobre flacidez muscular, sobre os aparelhos, né, os recursos e como é que esses recursos eles vão nos auxiliar. A gente vai ter aula falando, né, sobre flacidez facial, tem alguns detalhes, né, que são importantes, e aí vocês vão perceber porque, né, que nos locais em que a gente movimenta muito a musculatura, né, ocorre essas rugas, que aqui no caso é uma flacidez, né? A gente teve uma atrofia dessa região, dessa pele, então ocorreu uma atrofia da pele. Por que que em locais, né, que tem mais glândulas sebáceas, a gente não tem tanta flacidez? Não sei se vocês já perceberam isso, mas nas regiões, né, que a gente tem glândulas sebáceas, a gente tem menos rugas. Então, vamos ter mais aulas, tá, falando sobre isso, mas essa aula aqui, eu quero que vocês entendam sobre a característica viscoelástica da pele. Entendam isso,
Vejam, né, de que forma isso favorece, isso contribui com a flacidez de pele, para que aí a gente vá avançando cada vez mais, certo? Se vocês tiverem dúvidas, coloca aqui para mim, eu vou ter o maior prazer em te responder. Eu espero que você tenha gostado da aula e eu te espero na próxima aula. Beijos!